Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Trago a vocês o segundo episódio da série Você Sabe Pensar? Recomendado para crentes. O ateu reza quando o avião está caindo? Vamos conversar um pouco sobre uma situação questionada por todos os crentes. O ateu dentro de um avião em queda livre. Todos já ouvimos falar da expressão religiosa que diz o seguinte, abre aspas, não existem ateus em um avião em queda, fecha aspas. Esse é um dos argumentos religiosos mais usados no mundo. Ele passa a ideia de que, numa situação extremamente perigosa, todo e qualquer ateu se torna religioso na hora. Isso levado ao pé da letra, nem chega a ser argumento válido, pois, ainda que fosse verdade, não prova a existência de nenhum Deus. Quando você se encontra numa situação dessas, pode ter certeza absoluta que o desespero é a pior via a se tomar. Mantenha-se calmo e tente pensar numa maneira eficiente de salvar a si e aos outros. Conheci um ateu que, numa circunstância dessas, manteve o autocontrole, salvando a si e a mais 3 pessoas, entre elas uma criança. Diante de uma situação dessas, devemos manter o equilíbrio emocional e enfrentar o risco de morte sem subterfúgios, somente com racionalidade. Temos que nos manter concentrados na maneira mais correta de agir naquele exato momento. Rezas, clamores, orações não resultam em nada, a não ser em perda de tempo. Usar esses subterfúgios só atrapalham e diminuem as chances de sobrevivência. Imagine, meu amigo, um avião numa situação de emergência e o piloto largando a cabine de comando e começando a rezar. Você pode rezar e pedir pela sua vida a todos os deuses religiosos, mas isso não vai impedir que o avião continue caindo. Nunca ouvi na minha vida alguém dizer que o avião deixou de cair por causa de orações. Nessas situações dramáticas, a fé em deuses religiosos mata mais que em outras circunstâncias. Pense somente uma coisa, em um avião lotado, digamos com 99,9% dos passageiros e tripulação sejam de crentes em alguma religião. Todas essas pessoas rezam nesse momento angustiante, mas, assim mesmo, suas orações não são atendidas. Muito pelo contrário, se não houver ações práticas, tentando de alguma forma evitar ou minimizar o desastre, pode ter certeza que o avião cairá e dificilmente sobreviverá alguém para contar a história. Meu amigo crente, nessa hora é melhor ser ateu e agir racionalmente do que ficar orando inutilmente. O seu Deus criado não vai fazer nada para salvar você. Isso é uma das certezas mais absolutas que existe. O estranho de tudo isso é ver nessas situações dramáticas o aprofundamento da fé, ao invés do contrário. Isso para mim é tão incompreensível quanto a religião condenar e excomungar a vítima de um estupro e dar o direito ao estuprador de ser pai de uma criança depois de cometer um crime hediondo. A crença religiosa cega as pessoas de tal forma que, por mais evidente que seja a prova do contrário, a negação se torna uma necessidade vital para a sobrevivência da fé. Quanto mais eventos dessa natureza acontecem, mais aumenta a crença da maioria em deuses bondosos e onipotentes. Quanto mais acontecimentos destrutivos, quanto mais mortes, mais deuses. Quais são os motivos dessas alienações? Não consegue enxergar um palmo à frente de seus narizes? Um Deus que salva alguns e deixa outros morrerem
é um Deus confiável? Um Deus que mata crianças inocentes e salva adultos pecadores é um Deus justo ou sádico? Não existem deuses confiáveis, justos ou sádicos. Existe uma força indiferente a tudo e a todos, a natureza. Se você, depois de tudo isso, deseja chamá-la de Deus, saiba de antemão que não adianta rezar para a mesma. Seu pedido não será atendido. O seu Deus criado, alegadamente bondoso e onipotente, vive matando milhares de crentes nessas situações dramáticas. Há uma expressão que denota essa ausência de raciocínio crítico. Abre aspas. Você se salvou, é claro que foi Deus. Fecha aspas. Falam os crentes. Quando acontece um desastre, no qual morrem várias crianças inocentes, e o ateu se salva, foi o seu Deus criado que salvou o ateu e matou as crianças inocentes? Pense nisso. Existem vários tipos de desastres, uns matando todos os envolvidos, outros não, e alguns não matando ninguém. Se acontece um desastre que mata todas as pessoas, os crentes falam que foi a vontade de seu Deus. Se acontece um desastre que mata a maioria das pessoas, enquanto outras se safam ilesas, dizem que essas pessoas foram salvas pelo seu Deus criado. E as pessoas que morreram no desastre, entre elas, crianças inocentes, é a vontade do seu Deus criado matar inocentes e salvar pecadores? Ao que tudo indica, para os crentes, um desastre que mata a maioria e a minoria consegue se salvar é o suficiente para se acreditar que isso é um sinal da existência e bondade do seu Deus criado. Essa é a bondade divina. Agora, respondendo à pergunta inicial, por que o ateu, uma pessoa racional, deveria se converter após passar por uma situação dessa? Acidentes aéreos acontecem, assim como desastres naturais acontecem. Acidentes no trânsito acontecem, assim como naufrágios no mar e nos rios. Uns matam todos, outros não matam ninguém, enquanto outros matam a maioria. Isso é natural, sempre aconteceu e sempre acontecerá. Se você, meu amigo crente, afirma que após essa experiência terrível, a crença no seu Deus aumenta, então, perdoe-me, mas você ainda não saiu do jardim de infância. O que vai, às vezes, salvar você é o seu raciocínio, o seu autocontrole e as suas ações. Tudo além disso é mera conjectura, mera especulação. Se não houver justiça humana, nenhuma justiça haverá. Atenciosamente, Kennedy Litaif, o mago do realismo.